E a primeira pergunta que me chamou a atenção aqui, em quanto tempo eu posso perder 20 quilos? E para você que está assistindo no gravado, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu sou a Beatriz Muglia, personal trainer especialista em emagrecimento inteligente, e eu vou ajudar aqui você, como que você pode emagrecer e perder a barriga, mesmo se você já passou dos 30 anos, está com dificuldade, metabolismo está lento, então fica despreocupada que essa live, todo o conteúdo que a gente passa aqui, ele foi feito, pensado com muito carinho para você. E quem está por trás aqui das cenas é o nosso querido Júnior Zos, que ele está aqui, ele me faz várias perguntas, ele que fica lendo aqui as perguntas de vocês. Bom dia, Ju! Bom dia, Bia. Sejam bem-vindas as meninas aí de novo, sejam ao vivo no gravado. Vamos que vamos, eu não apareço aqui no rostinho no Aprendendo a Emagrecer, mas eu vejo vocês de vez em quando no SecaCast, por aí. Isso aí. Então, assim, tem algumas perguntas, a gente sempre tem as nossas perguntinhas de estoquezinho aqui de perguntas de meninas que mandam pra gente. E, assim, para as meninas que estão ao vivo, eu sei que a gente tem acho que umas 8, 9 pessoas aqui ao vivo com a gente, pode ir mandando sua pergunta. Se tiver alguma pergunta específica para a Bia com relação ao emagrecimento, com relação depois da festa, alguma coisa nesse sentido, pode ir mandando. As meninas mandando, a Martita mandando bom dia, a Leda dando bom dia, a Ângela dando bom dia de todas as meninas aí que estão chegando no ao vivo. Se tiver pergunta interessante, manda aí. Que nem diz uma amiga nossa, que a gente conversou esses dias atrás, não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta, né, Bia? Exatamente, existe o bobo que não pergunta. E às vezes a gente fica com vergonha, né? A maioria das vezes a gente fala assim, eu não vou perguntar, porque minha pergunta é boba, nada a ver o que eu vou perguntar, mas não é pergunta boba. E às vezes a sua pergunta é uma pergunta de outra pessoa que também está com vergonha de perguntar. Então, pergunta que você não vai estar só se ajudando, você vai estar ajudando outras mulheres também. Tranquilo. Então, eu vou dar uma esquentadinha com as perguntas que a gente tem aqui, mas o pessoal que está ao vivo pode ir mandando as perguntas. E, para quem está no gravado, manda a pergunta também nos comentários, que a gente dá uma olhada e a gente seleciona essas perguntas também. Então, pode comentar aqui no Facebook, no YouTube, e a gente vai coletando essas perguntas para responder nas próximas. Mas vamos lá, o tema sempre assim, em geral, é como emagrecer ou aprendendo a emagrecer, Bia. E a primeira pergunta que me chamou a atenção aqui, e em quanto tempo eu posso perder 20 quilos? Eu sei que é uma pergunta meio alternativa, mas assim, tem muita mulher, e principalmente nessa última pesquisa que a gente está fazendo, que precisam perder entre 10 e 20 quilos. E aí elas estão perguntando quanto tempo demora para perder até 20 quilos. Nossa, é muito legal essa pergunta, eu não me canso nunca de responder ela, porque sempre vem para nós, quando não é 20 quilos é 15, quando não é 15 é 10, mas o mais legal, quando a gente observa no modo geral o contexto dessa pergunta, é que a pessoa ela quer um milagre, ela acha que na verdade, nossa, quanto tempo eu vou emagrecer isso daqui que eu tô, né, acima do peso, e na verdade não é assim que funciona, a gente não vem com uma bula de receita ou com um manual de instrução, como na maioria das vezes a gente pensa, que eu vou emagrecer isso em tanto tempo. Então imagina, cada uma tem que conhecer o corpo, tem que conhecer quanto tempo você demorou para ganhar esse peso, né? Cada uma a gente fala muito dentro do Seca da questão do autoconhecimento, que é você realmente se conhecer. Porque se você não sabe, como é que outra pessoa pode saber isso para você, né? Como é que outra pessoa pode virar para você e falar assim: olha, fulana, para você perder 20 quilos, você vai demorar X tempo. Na verdade, a gente pode fazer uma estimativa, né? Como assim uma estimativa? Eu posso pegar esses 20 quilos seus e dividir pelo período que você quer emagrecer. Então, vamos supor que você vira para mim e fala assim, eu quero perder 20 quilos em 6 meses. E aí a gente pega esses 20 quilos, divide por 6 e vê quantos quilos você tem que perder aí mais ou menos por mês. Então é mais ou menos isso para você ter uma ideia, mas não tem um manual de instrução que fala assim, olha, você vai perder esses 20 quilos em tanto tempo. Eu posso fazer essa estimativa, mas eu não te garanto que você vai emagrecer esses 20 quilos. E por que eu não garanto? Porque cada corpo responde de um jeito, né? Principalmente depois dos 30 anos, a gente não tem uma bula de receita, né? A gente não vem com a receita do bolo ali, ó, pronta para você, olha, faça isso, isso, isso e isso,
que você vai ter o resultado final menos 20 quilos, igual a gente faz com o bolo, né? Ó, segue 5 ovos, não sei quanto de leite, não sei quanto de açúcar, farinha, e no final você vai ter o seu bolo pronto, né? Não funciona assim, infelizmente, no emagrecimento não funciona assim. Então, o que você tem que fazer, na verdade, que eu sempre falo quando essa pergunta vem, não fica presa ao resultado final. Ah, eu preciso perder 20 quilos em X tempo. Não fica presa a isso. Fica presa ao processo. Porque muito mais importante do que o resultado é você permanecer no processo. Se você não estiver fazendo todo dia um pouquinho daquilo, que você vai chegar no seu resultado? Não, você não vai chegar no seu resultado. Então, o resultado no emagrecimento, ele não é importante. Emagrecer os 20 quilos, ele não é tão importante. Parece loucura isso que eu tô falando, já que eu trabalho com emagrecimento, mas é isso que eu trago para as minhas alunas, é por isso que elas têm resultado. Porque o resultado, ele é só a cereja do bolo. Só que para o bolo ficar pronto e eu colocar a cereja nele, eu tenho que colocar a farinha, eu tenho que colocar o açúcar, eu tenho que colocar isso, aquilo, eu tenho que montar, né, toda a receita, seguir todo o passo a passo para eu conseguir chegar no resultado final e aí sim eu colocar lá a cereja no bolo. Então é mais ou menos isso. Para eu conseguir emagrecer esses 20 quilos, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar treinando, eu preciso estar me alimentando corretamente, eu preciso estar cuidando da minha cabeça, dos meus sabotadores, da minha ansiedade, eu preciso estar cuidando do ambiente ao meu redor, aí sim eu vou conseguir emagrecer esses 20 quilos. Então, não fica presa no tempo. Ai, quanto tempo eu consigo emagrecer? Isso é relativo. Vai ter meninas, a gente brinca no emagrecimento, que existem 2 tipos de mulheres no emagrecimento. As tartaruguinhas e as coelhinhas. O que isso significa? Que tem mulheres que elas são mais tartaruguinhas, elas demoram um pouco mais para chegar no resultado que elas querem, mas elas não desistem do processo, igual uma tartaruguinha mesmo, ela tá ali andando, mas ela não perde o foco. E tem as que são mais coelhinhas. O que significa? Que são mulheres que já têm uma responsividade melhor do organismo. Então, elas conseguem responder e ter o resultado em um curto espaço de tempo, né? Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo da Cris e da Helenita. São 2 alunas faixas pretas, nossa. Para quem não sabe quem é faixa preta, é quem realmente chegou no objetivo, quem queria, sei lá, vamos supor essa pessoa que quer emagrecer 20 quilos. Ela só chega na faixa preta quando ela consegue emagrecer esses 20 quilos, que é o objetivo dela. Então, a gente tem a Helenita, que é a nossa aluna faixa preta, e tem a Cris, que também é outra aluna nossa faixa preta. A Helenita, ela foi mais tartaruguinha. Ela demorou 6 meses aproximadamente para ela chegar no peso que ela queria. E a Cris não, a Cris demorou 3 meses para ela chegar. E se a gente vê a quantidade de gordura, que a gente pode dizer assim, a Cris, ela teve uma evolução muito mais rápida. E por que isso aconteceu? Porque é organismo. Cada uma responde de um jeito, mas olha só, as 2 chegaram no objetivo dela. Qual que é melhor? Qual que está mais certo? Não tem certo ou errado, tem você respeitar o processo, você apaixonar pelo processo, de fazer todo dia, não desistir daquilo que você está buscando. Afinal de contas, quanto tempo demorou para você conseguir esses 20 quilos? Então, você não vai conseguir isso do dia para a noite. É você, primeiro, ter o amor próprio de falar, eu quero eliminar esses 20 quilos porque ele não me pertence. Isso aqui faz mal para a minha saúde. Eu não estou saudável com esses 20 quilos a mais. Tá me incomodando, minha barriga tá grande e eu não tô feliz assim. Aí você pensa, como que eu posso ficar feliz então? Então, é fazendo o processo ali, ó, todo dia, 1%, fazendo todo dia um pouquinho, no final das contas, você ganhou a cereja do bolo. Nossa, que resposta fantástica, Bia. Eu acho que ela traz muito mais para a realidade do que aquela imaginação, entendeu? Do tipo, nossa, quanto tempo que eu vou perder 20 quilos? Às vezes as pessoas acham em 3 semanas. E usando aquilo que você já comentou aqui também, por exemplo, você pegou e falou assim, eu quero emagrecer 20 quilos em 6 meses. O que é, pela sua experiência, Bia, o que é, vamos usar aquela palavra, às vezes eu não gosto muito, mas o que é realístico, o que é não? Por exemplo, se alguém pegar e falar para você, Bia, eu quero emagrecer 20 quilos até domingo, daqui 7 dias, é possível? Isso, o que é realístico, o que não, ali? Não, legal. Vem muitas, né, dessas perguntas. A gente recebeu uma de emagrecer, não sei, em 3 semanas, acho que era, ou em uma semana, emagrecer 3 quilos, alguma coisa assim, 5 quilos. Você quer emagrecer isso tudo em uma semana, em pouco tempo? Então, corta um membro. Parece bizarro o que eu falo, né? Tipo assim, que louca, mandando eu cortar uma perna. Mas é isso, se você quer emagrecer de forma rápida e não saudável, corta uma perna, corta um braço. Aí você vai emagrecer. Ou então fica com uma virose, pra você ver se não vai emagrecer. Nossa, você fica o dia inteiro no banheiro, né, quando você tá com virose, e você acaba emagrecendo. Mas isso não é um emagrecimento saudável, isso é só uma perda de peso.
Emagrecimento rápido e saudável é aquele que ele não acontece em menos de 30 dias, vamos dizer assim, ele pode até acontecer nos primeiros 15 dias, mas se você tiver um acompanhamento por trás, que você sabe que que você não está sozinha, tá? Então, de 15 a 30 é o primeiro sinal aí do seu corpo, e aí depois você vai tendo resultados ao longo do tempo. Mas menos do que isso é loucura. E perder muito peso não é saudável, né? Porque quando eu tô perdendo muito peso na balança, ele tá me indicando que eu tô perdendo gordura? Não, ele não tá. Então, o que ele sinaliza que eu tô perdendo? Massa muscular. E aí, se eu estou perdendo massa muscular, consequentemente, eu também estou desidratando, eu estou perdendo também líquido que está no meu corpo, né? Estou perdendo água também. Por exemplo, a virose. Por que acaba na virose a gente também acaba emagrecendo? Porque eu estou perdendo líquido, né? Estou desidratando. Então, acaba a água no corpo, ela pesa também. Então, isso não é saudável. Eu preciso o quê? Por que quando a gente está com virose, né? Vocês que são mães, vocês sabem, quando o filho de vocês estão com virose, o que vocês falam para ele tomar? Gatorade, para quê? Para hidratar, né? Porque você está perdendo líquido, tem que botar líquido de volta. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, isso não é saudável, não é real. O emagrecimento da vida real é aquele que você pode atingir os resultados, sim, em um curto espaço de tempo. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da Leda. A Leda é uma aluna nossa que em 15 dias ela emagreceu aproximadamente lá uns 6 quilos de gordura. Mas isso foi saudável para ela? Foi, porque ao mesmo tempo que ela perdeu aquilo de gordura, ela também ganhou massa magra. E ela não tá sozinha, né? A gente tá ali por trás estruturando todo o GPS dela. Para quem não sabe, o GPS é a nossa análise de corpo, né? O que é essa análise de corpo? A gente acompanha o progresso do corpo das meninas, se elas estão ganhando massa, se elas estão ganhando peso de gordura, o que está acontecendo. Então, a gente faz todo um acompanhamento. E isso é o emagrecimento da vida real. Ele pode acontecer rápido nos primeiros 15, 30 dias, mas você manter ele, que é o desafio total, entendeu? E você fazer isso de uma forma saudável. Por que eu sei que a Leda foi saudável? Porque ela está orientada não só por mim, que sou personal, mas ela está orientada pela nossa nutricionista, parceira do Seca, e ela está orientada pelo nosso coach, que é o Júnior. Então, eu sei que está alinhado. A tríade dela está alinhada. Então, eu sei que isso foi saudável. Agora, se a Leda não tivesse com a gente, eu não tivesse o GPS dela e ela tivesse, sei lá, cortado o carboidrato ou excluído vários alimentos da rotina alimentar dela, como muitas mulheres fazem, que a primeira coisa que elas fazem é cortar o carboidrato como se ele fosse o vilão da história, eu sei, isso daí me sinaliza, fumaça para mim dizendo, olha, eu não emagreci de forma saudável, e isso não é realmente emagrecimento. Eu não posso falar que uma pessoa emagreceu se aquilo não foi saudável. Ela perdeu peso, e perder peso não é saudável. Agora, emagrecer, quando eu tô falando de emagrecimento, eu já logo tô associando isso a algo saudável, porque eu emagreci. E o emagrecimento é o quê? Perder gordura e ganhar massa muscular. E isso é emagrecimento. E se ele for saudável, né? Se eu sei que ele foi saudável, porque eu já vi que teve diminuição de gordura e ganho de massa. Quando isso não ocorreu, eu não estou falando de emagrecimento, eu estou falando de perda de peso. E perda de peso não é sinônimo de ser saudável, não é sinônimo de saúde, não tem nada a ver. Mais ou menos isso aí. Não, legal, Bia. E você já trouxe uma outra, eu acho que posso trazer uma das perguntas que a Marinalva Silva fez aqui no YouTube, acho que vai ser relevante para isso também. Porque ela pegou e falou assim, eu estou perdendo gordura na pochete, muito gordura no braço também, e tenho 50 anos nesses 2 meses, estou melhor do que há um ano atrás. E ela pergunta também o que eu faço para perder flacidez do meu braço. Tem alguma coisa relacionada à flacidez e emagrecer de uma maneira saudável ou não? E como reduzir a flacidez nesse caso, Bia? Show, excelente. A flacidez, ela acontece na maioria das vezes, né, nas mulheres, porque as mulheres, elas perdem gordura de forma muito drástica, né, não só gordura, tá, elas estão perdendo tudo que tem no corpo, então elas perdem todos os tipos de massa gorda e massa magra, então elas vão perder gordura e acabam perdendo massa magra também, que é o nosso músculo, aí por isso que fica flácido. Imagina, você teve uma bexiga, né, quanto mais você coloca água na bexiga, o que acontece com a bexiga? Ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando a elasticidade dela. Quando você tira a água daquela bexiga, às vezes ela nem vai ceder tanto, às vezes ela pode voltar até o tamanho normal dela, mas nem sempre ela vai ficar com uma pelinha. Vou colocar um outro exemplo, um elástico, um chiclete. Se eu estico um chiclete, ele não volta ao normal mais.
né? Eu estiquei, eu puxei o chiclete. Se eu solto ele ficou esticado ali, ó, perdeu a elasticidade. Ele não volta mais ao tamanho normal dele. Então, isso acontece com a nossa pele. Eu estiquei ela com tanto de massa que eu tinha no corpo, seja ela gorda ou magra. Eu acabei puxando essa pele. E aí, quando eu retiro a gordura e retiro a massa muscular, a pele ficou lá, porque eu só retirei, mas a pele tá ali. Eu só fiz um limpa. Só limpei ali de gordura, mas a pele que puxou ficou. Igual quando a mulher tá grávida. O que acontece com a mulher quando ela tá grávida? A barriga estica, a pele vai cedendo, né? Tá crescendo a barriga. Aí quando a mulher tira o filho, o que acontece com a barriga? A barriga volta ao normal no primeiro dia? Não volta. Demora para ir voltando ao normal. Se volta ao normal, né? É assim que acontece. Então, a gente tem que pôr na nossa cabeça que a flacidez, ela vai acontecer de períodos onde eu tiro muita massa muscular e muita gordura do meu corpo, e aí o meu corpo ele não acompanhou essa transição. Outro motivo que acontece a flacidez, eu perco muita gordura e eu perco muita massa magra e esqueço de repor a massa magra. Então, por exemplo, num processo de emagrecimento, a mulherada quer o quê? Diminuir peso na balança, mas ela não está preocupada que se ela perder massa magra, ela pode vir a ter mais flacidez. Quanto mais massa magra ela perder, mais flácida ela vai estar. Tá? Então, nesse ponto, tem que prestar atenção. Ficar com massa magra no corpo é bom, porque você não fica flácida. E aí, se a pessoa ela acabou perdendo muita gordura, acabou ficando mais flácida, o que eu posso fazer? O que acontece, por exemplo, no Seca? A gente tira a gordura das meninas e coloca massa magra ao mesmo tempo. Então, mesmo elas emagrecendo, mesmo elas tendo a diminuição de gordura, elas estão ganhando massa magra. Aí, essa massa magra, ela tá indo nos lugares onde a retirada de gordura foi grande e ela tá suprindo aquele lugar. Então a pessoa ela não fica flácida, ela não vai ficar com a pele molenga ou com aquela pele esticada, não vai ficar com aquilo. Por quê? Porque colocou massa magra no lugar. Eu só retirei as massas, eu troquei uma pela outra. E aí, beleza. Só que nem sempre acontece isso, porque as mulheres ficam presas em fazer só exercícios assim que não trabalhem de forma inteligente, que não trabalhem de forma localizada. Elas se preocupam com outras coisas e não em fazer exercício localizado também, que nessa parte é muito bom. Então, por exemplo, para braço, o que a gente faz, por exemplo? A gente tem lá os tríceps no sofá, que é um dos exercícios que a gente usa. Outro que a gente usa, por exemplo, é o quê? É o tríceps invertido aqui, ó. A gente usa também para estar trabalhando o braço. Quando a gente faz burpee, que eu tenho a prancha no chão, né? Quando eu tô fazendo burpee, uma das aterrissagens do burpee é qual? É aquela que eu fico aqui no chão em prancha. Isso daqui também já tá trabalhando meu braço. Então, o que eu tenho que prestar atenção é todos os exercícios que estão envolvendo o braço estão me ajudando a ganhar massa magra? No nosso caso, que a gente trabalha com exercício localizado, sim. Então, se as mulheres não estão otimizando o treino delas com o inteligente e localizado, nesse caso, para flacidez, principalmente localizado, não adianta, ela não vai ter uma boa resposta com a flacidez. E aí, em alguns casos, e a gente sempre fala, se a pessoa passou já dos 3 dígitos, ou está muito próximo aos 3 dígitos, né, lá na casa dos 80, 90, dependendo da altura da pessoa, aí é só alguns casos cirúrgicos. Como assim? Porque sobrou pele, ficou excesso de pele, aí tem que retirar, né? Igual aquelas pessoas que fazem bariátricas. Já viram que as pessoas que bariatrizadas, elas ficam extremamente pelancudas, né? Elas chamam assim, fica com pelanca mesmo, ficam extremamente flácidas. E não tô falando isso no sentido negativo ou pejorativo, mas acontece isso. Por quê? Porque eles tiraram a gordura, mas a pele que já tinha esticado ficou. Então ficou a pele flácida ali. E aí, por que aconteceu isso? Porque eu só tirei e não coloquei nada de volta. Então, nesses casos, o que precisa ser feito? Precisa, sim, tem um procedimento aí mais estético, né? Tem que entrar no bisturi ali, eles fazem um procedimento, e aí eles tiram aquele excesso de pele, porque você não vai voltar a pesar 90 quilos, você não vai voltar a pesar 80 quilos, entendeu? Para substituir aquela massa gorda por massa magra. Nem que você fique com 80 quilos, mas seja só de massa magra, você vai ficar parecendo os bodybuilder, aqueles cara grande, não faz sentido, você não vai ficar daquele tamanho. Então, é mais ou menos isso para as meninas ter uma ideia.
Fantástico, Bia. E aí a Marinalva está colocando alguns exercícios aqui. Ela falou, primeiro de tudo, você me ajudou a viver hoje, me sinto outra Que bom. pessoa. Que legal. E aí ela comentou a questão de focar no braço localizado, mas ela comentou polichinelo, prancha, agachamento com salto, são mais exercícios inteligentes, não são localizados, né, Bia? Só para clarificar. Isso, perfeito. E aí vale, né, não só para Marinalva, mas para todo mundo que está assistindo, que ainda tenha dúvida de exercício inteligente localizado. Ó, convido você a pegar um caderno, uma folha aí, e aí você escreve lá exercícios inteligentes, passa um traço e do lado você escreve exercícios localizados. E aí você vai pensar, exercício inteligente é aquele que trabalha com mais de um músculo e ele acelera batimento cardíaco, ok? Então esses são os 2 pontos do exercício inteligente. E aí você vai anotar. Quem trabalha com mais de um músculo? Polichinelo, o burpee, o skip, abdominal remador, todos esses exercícios que eles têm mais de um músculo envolvido no movimento e que eles aceleram o seu coração, eles são exercícios inteligentes. Por exemplo, ela falou que agachamento com salto também. Ele é um exercício inteligente. Agora, exercício localizado. O que a gente pode falar de exercício localizado? A gente pode falar de abdominal supra, abdominal infra, eu posso falar de prancha, é isométrico, mas é localizado, eu posso falar de agachamento isométrico, eu posso falar de agachamento ele tanto isométrico quanto dinâmico, aí o dinâmico ele entra nos dois, ele é tanto inteligente quanto localizado, mas dependendo, se eu ainda fizer mais slow, ou seja, mais devagar, por exemplo, um agachamento, mais localizado ele vai ficar. Se eu fizer ele mais rápido, mais inteligente ele vai ficar. Então, também tem uma diferença da velocidade, que dependendo de alguns exercícios, a velocidade ela torna ele mais inteligente ou ele mais localizado. Mas um exercício ele pode ser os dois. Nesse caso, o agachamento. E aí, ela pode fazer, por exemplo, o tríceps no sofá, pode fazer o tríceps, a flexão invertida, flexão no chão, com o joelho no chão, também são todos exercícios localizados, que você sente mais a musculatura, não sente tanto o cardio. O cardio seria, você sente mais os seus batimentos acelerando, tá? Pela velocidade e pela exigência e dificuldade daquele movimento. Qualquer outro exercício que não tenha trabalho tanto cardiorrespiratório, ele é mais localizado. Aí vale a pena só distinguir, entendeu? Eu tô falando isso para vocês mesmos treinarem isso. Qual que é inteligente? Qual que é localizado? Eu sei diferenciar? Isso faz muita diferença para a mulher que quer emagrecer. Conhecer os exercícios é primordial. Conhecer quais são esses exercícios tem que estar na tua lista. Não adianta você falar, eu quero emagrecer, mas eu não sei qual que é qual, para qual que funciona, não adianta, tem que conhecer. Legal, Bia. E aí tem uma próxima pergunta que está bem relacionada a isso aqui, dentro do formulário, que é, aos 45 anos, eu consigo ficar durinha? É possível? Legal essa pergunta. Não só aos 45, né, aos 50 também. A gente tem uma aluna nossa, Marilene, nem sei se ela está aqui. A Marilene Lopes, ela tem 50 anos e ela teve uma evolução, assim, muito grande treinando com a gente. E as fotos dela, quando ela manda, é outra pessoa, assim, extremamente mais durinha, a barriga diminuiu bastante, a barriga ficou mais durinha, né? Antes ela tinha uma barriga um pouco mais alta, também saiu um pouco para fora da calça, agora não mais. E por que isso aconteceu? Por que ela conseguiu enrijecer mesmo aí depois dos 45 anos, né? Contando aí para vocês que ela tem 50. Isso aconteceu porque a gente faz exercício localizado também nos nossos treinos. Por mais que o treino ele seja com foco para emagrecimento, a maioria dos nossos exercícios, eles também trabalham com grande grupo muscular, de ênfase localizada. Então, isso faz com que elas acabem ganhando, né, mais massa magra. Então, o corpo ali, e também, lógico, levando em consideração o que as pessoas comem, então, no caso, a Marilene teve uma boa alimentação, o que aconteceu com ela? O corpo dela teve o estímulo suficiente para fortalecer, para definir e para ganhar massa magra, ao mesmo tempo que ele estava perdendo gordura. Se ela tivesse feito qualquer outra dieta, mesmo fazendo aqueles treinos, né? Se ela tivesse seguido qualquer outra rotina, plano alimentar, talvez ela não tivesse tido esse resultado, mas ela seguiu à risca. Então, ela não fez ajustes drásticos na alimentação, ela simplesmente organizou o que ela ia comer, junto com a nossa nutricionista, né, que a gente tem uma nutricionista dentro do Pro, e aí, ela fazendo os exercícios inteligentes e localizados, ela conseguiu esse resultado. Então, ela enrijeceu, ficou com a barriguinha mais definidinha, e para quem quer ver o resultado dela, é só entrar no nosso Instagram, tem uma aba lá de resultados, é só vocês entrarem, tem um destaques, né, nos stories embaixo, assim, no Instagram.
clica lá, vocês vão ver vários resultados e o da Marilene é um deles. Então, assim, é possível, né? Quem que foi que perguntou? Agora eu já não lembro mais. Não, foi dentro da nossa pesquisa. Ah, no formulário. Então, ok. É muito simples, assim, é possível, né, mesmo depois dos 40, mesmo depois dos 30, mesmo depois dos 50, mas para isso você precisa começar, né, eu não posso falar para vocês se vai acontecer amanhã, não, você precisa começar, vai fazendo e você vai ter esse resultado. Legal, Bia. E aí a próxima pergunta que a gente tem aqui do formulário também é se tem algum exercício caseiro ideal para perder gordura abdominal. Existe algum exercício específico que dá para fazer em casa para perder gordura abdominal? Todos os exercícios que a gente trabalha dentro da metodologia do SECA são exercícios caseiros. Como assim exercício caseiro? Porque são exercícios que você faz na sua casa, você não precisa de lugar específico, você não precisa de espaço. Eu conheço alunas que treinam em quarto, conheço alunas que já treinaram no espacinho de um banheiro para não acordar filho ou marido, tá? Já conheci alunas que fizeram isso, já conheci alunas que treinaram num bequinho de escritório, porque fazia bate-volta para São Paulo e tal, e nessa de ir para São Paulo não tinha tempo para treinar, então era o espaço entre a mesa e a parede e treinavam lá. Então a gente apelida, né, de exercício caseiro, porque você não precisa de aparelho, você não precisa de academia, você não precisa de nenhum lugar específico, você não precisa de um ambiente para você fazer. O ambiente ele pode ser a sua casa, né? Ele deve ser a sua casa. Por quê? Deve ser a sua casa. Porque ele vai. Primeiro, você está na sua casa, então o conforto que você tem de estar treinando na sua casa é muito maior, né? Você está treinando na sua casa, não tem ninguém te olhando, você treina do jeito que você quer, com a roupa que você quiser, colocou lá, ligou o vídeo, ligou a música e você faz, então isso é excelente. Você não tem aquela competição, né? Que a mulherada vai na academia, uma com a roupa mais bonita do que a outra, para ver quem tem mais mundurinho do que a outra, às vezes a gente se sente mal. Outra coisa que a gente acaba se sentindo mal, na academia a gente não é bem atendida, né? E não por erro dos professores, mas na maioria das vezes os professores que estão lá, eles são início de carreira, são estagiários, e eles não têm todo o aparato técnico para ajudar vocês. Então eles não sabem te orientar da melhor forma, sempre vão mandar você ir para onde? Para esteira, né? Ou fazer só abdominal, por exemplo. E não é isso que vai fazer você perder a barriga, não é isso que vai fazer você emagrecer. Ou na maioria das vezes também, esses professores são sobrecarregados. Por quê? Porque as academias hoje, elas têm elas comportam muitos alunos num pequeno, curto tempo lá de horas, né, que ela está aberta. Então, imagina, a sobrecarga é muito grande, são muitos alunos para pouco professor, e aí eles não conseguem te dar atenção. Então, essa é uma parte ruim, e às vezes, na maioria das vezes, você pode machucar, você fica desorientado, ou você se frustra e acaba saindo da academia. Por isso que a gente hoje passa esses exercícios para você fazer em casa, que você não depende de nada, nem de ninguém, nem de você mesmo, nem da sua força de vontade. Exercício caseiro, então, são todos eles, principalmente para perder a barriga. Não é abdominal que vai fazer você perder a barriga, isso eu acho que a gente tem que colocar na cabeça. Eu poderia ficar aqui falando várias variações de abdominais para você, falando de supra, falando de infra, falando de prancha, eu poderia aqui, eu posso um dia pegar e falar só de exercícios bons aqui para vocês, mas não é exercício abdominal que vai fazer você perder a barriga, são os exercícios inteligentes, são a combinação desses exercícios, mas mais importante do que esses exercícios é a sua dedicação. Nada adianta eu vir aqui e falar para você, ó, o polichinelo é bom, o burpee é bom, o skip é bom, o abdominal remador é bom para perder barriga. Ó, o que adianta eu falar isso para você se você não vai aplicar? É a mesma coisa, o que adianta um professor de inglês falar para você que para você aprender inglês você precisa ouvir? Ele te deu uma dica muito importante, ouça livros em inglês, ouça podcasts, ouça filmes, escute o dia inteiro, ouça, mas o que adianta se você não vai fazer isso? Você vai aprender inglês? Não vai, você está com o ouro na mão, mas você não pôs em prática. Então, no emagrecimento é a mesma coisa. O que adianta eu falar aqui para você que existe um monte de exercício? E existe, eu posso te dar o ouro aqui. Eu estou falando para vocês. Todos os exercícios inteligentes, juntos com o localizado, vão fazer você perder a barriga. Vão, eu tô te dando ouro aqui. Mas o que adianta eu falar eles para você, ensinar toda a técnica, falar disso, se você não vai colocar em prática? Acho que basicamente era isso.
Fantástico, Bia. Então, assim, para quem já está lá no grupo do Telegram, vai receber um link para poder estar se inscrevendo e poder estar entrando no processo todo. Para quem quer estar aqui no ao vivo ou no gravado assistindo, o melhor jeito é seca30.com.br/curso e vai lá e faz a sua inscrição. E aí segue os passos. Se tiver qualquer dúvida, não conseguiu, manda um e-mail para o nosso e-mail, que é contato@seca30, contato@seca30.com.br, e aí a nossa equipe vai responder para vocês em dias úteis lá. Eu vi que algumas pessoas mandaram durante o Natal e tudo, mas durante os dias úteis a equipe vai estar respondendo isso para vocês lá. Isso aí. Então é isso, meninas. Ju, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo no Perguntas e Respostas no nosso Aprendendo a Emagrecer. Quero ver todas as meninas que estavam aqui assistindo, seja no Instagram, obrigada, no Facebook, no YouTube. Então, basicamente é isso. Meninas, obrigada. Um beijo gigante aí para vocês, como diz o Júnior. Quem é do Seca sabe, né? Quem é Seca fala, beijo gigante. E a gente se vê, então, amanhã no nosso próximo Aprendendo a Emagrecer. Um beijo, fui!